Seja bem-vindo ao canal Analisando Crânios. Desde pequeno, eu cresci com essa capacidade de gravar as pessoas mais pelo formato de crânio do que necessariamente pelo nome delas. Entendendo que esse padrão existe, eu comecei a fazer a engenharia reversa da condição humana, estudando neurociência e vários outros conhecimentos que buscam entender a condição de um indivíduo dentro de um corpo que é controlado por um cérebro. Depois de muitos anos aplicando esse tipo de conhecimento, eu pude transformar em técnica e hoje eu estou difundindo para você aqui na internet. Eu quero te lembrar que todo o conteúdo do canal é baseado em uma análise que vem sendo construída há quase 2 décadas. Por isso, não tome como referência frenologia ou qualquer outro tipo de análise que você viu no passado. O volume de dados que nós tínhamos para processar, a quantidade de ciências acessíveis, a quantidade de conhecimento que veio para trás, nem se compara com os tempos de hoje. Por isso, esse tipo de análise é totalmente exclusiva dos estudos que eu venho fazendo, principalmente para ajudar homens a entender sua própria condição e as ferramentas que eles têm em mão para ir para campo performando da melhor maneira possível. Existem pessoas que são muito boas com o corpo, são muito sensitivas, ótimas com os 5 sentidos. Existem pessoas que transitam dentro do campo filosófico, criativo e espiritual. E existem pessoas que são mais do campo lógico. No meio disso tudo, existe o híbrido, que transita entre as 3 camadas. Por isso, se você ainda não é membro do canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado todas as vezes que um vídeo novo sair. Parte é você saber os dados que eu estou trazendo, entender os padrões. Isso está na sua mente ali como informação e passa a ser conhecimento quando você começa a aplicar. Quando você aplica, você consegue realmente validar se faz sentido ou não. Aquilo cria neuroassociações na sua mente. Eu chamo de software social. Você nunca mais vê as pessoas em sociedade da mesma maneira. Você passa a ter compreensão sobre certas coisas. Por exemplo, tem pessoas que se irritam com choro de criança, de bebê. Até as atitudes das crianças, né? Pessoas que não têm muita paciência para isso. Hoje em dia isso é muito comum. Só que quando você consegue compreender que aquela criança ali tem uma massa cerebral limitada, o cérebro dela ainda está analisando e processando dados, ela vai errar mais do que acertar. Ela quer muito explorar as coisas, né? Então você começa a perceber as crianças de uma forma diferente. Você começa a perceber os idosos. Por que os idosos mudam tão pouco? Né? Por que eles não são tão abertos a novas ideias? Por que o jovem ali de 15 anos, de 20, 25, ele está querendo explorar o mundo? Né? A gente vai passando por etapas na vida e tudo isso está intimamente ligado à nossa condição cerebral, né? O nosso cérebro se desenvolvendo e aprendendo ali com o passar do tempo. Então, eu chamo isso de software mental, tá? Quanto mais você conseguir instalar isso na sua mente, compreender que existem seres humanos diferentes, em condições diferentes, todos nós somos seres espirituais por trás de um cérebro absurdamente complexo e eficiente, controlando um corpo. Você compreende que o game de cada pessoa é individual, né? Cada pessoa tem seus fardos, seus dilemas, seus problemas, mas também suas capacidades, suas formas de serem felizes muitas vezes. Então, vamos analisar aqui o nosso querido Charles Oliveira, né? Esse cara aqui eu já vi algumas lutas dele, né? Bem interessante aí. Brasileiro é muito adaptável, né? A gente, para luta, por exemplo, para ambiente de guerra, brasileiro é meio diferenciado assim, em certas questões, né? Então, vamos analisar aqui o nosso querido Charles Oliveira. Uma pequena descrição aí sobre ele, para você analisar. Se você não conhece, dá um Google aí, digita no YouTube a história de Charles Oliveira ou algo do tipo. Você vai provavelmente cruzar alguns dados com o que eu vou trazer aqui nessa análise. Os lutadores, como eu citei anteriormente, eles precisam ter uma capacidade física boa, uma capacidade mental para a parte física, ou seja, processador, pressão, escassez de recursos, 5 sentidos,
né? Eles precisam ter uma certa velocidade de pensamento e ação, né? O eixo que conecta aí o pensar e o agir tem que ser mais aflorado, vamos dizer assim, né? Então, entre os lutadores, geralmente, quando eu analiso aqui no canal, você vai ver características padrão. Alguns têm mais, outros têm menos, varia um pouquinho entre um e outro, mas você vê que geralmente eles estão transitando no campo físico-sensitivo, o cara que sai para caçar, o cara que sai da aldeia. Os esportes, as modalidades por aí, são peneiras, são filtros sociais, né? Você já deve ter percebido que nem todo mundo é bom para jogar futebol. Nem todo mundo é bom para jogar certos esportes de percepção, né? Arco e flecha, e por aí vai. Então, são pessoas diferentes em condições diferentes. Entre os lutadores, geralmente tem mais pessoas com perfil de guerreiro, né? De caçador, de coletor. Enfim, o Charles Oliveira aí, ele é um cara que tem um corpo com um porte médio, ele não é bruto, forte, muito grande, né? Também não é aquele cara mais magrinho, sequinho, mas ele tem aí o que eu chamo de corpo de velocista, né? Então, dentro dos tipos de corpos de velocista tem suas variações, então eu vou falar um pouquinho mais sobre ele aqui. Vamos analisar primeiro o perfil de testa, para depois a gente passar para nuca e topo de cabeça, fazer as conclusões gerais ao final. Ele é um cara com uma testa reduzida, bem reduzida. Ó. Olha o volume de testa que ele tem, né? Olha só. Em relação ao rosto dele, ele tem um rosto muito maior do que a testa. Olha que interessante, né? Então, um cara aí que, para pensar e agir rapidamente, o cara é bom, entendeu? Ele tem um tipo de testa que eu chamo de testa quebrada, tá? Ela é bem reduzida no caso do volume aqui dele. Lembra da testa do Neymar? Né? O Neymar, ele tem a testa quebrada. É uma testa que começa quadrada em rampa e faz um arredondamento para trás em seguida. Ela quebra aqui no meio, ó, tá vendo? Então, a testa dele é um pouco diferente. É muito reduzida e é quebrada. Não é muito comum, tá? Geralmente é reduzida e arredondada, reduzida e quadrada em rampa. Mas tem pessoas que têm essa característica aqui, testa quebrada, tá vendo? Então ele tem uma lógica aflorada, rápida, né? E ele tem uma sensibilidade também aflorada, muito aflorada. Então, a capacidade de processar com 5 sentidos provavelmente é muito boa. Geralmente quando a pessoa tem um maxilar assim, ó, muito grande, o rosto, o viserocrânio muito grande, em relação ao tamanho de testa, essas pessoas têm uma capacidade sensitiva e instintiva muito boa, sabe? Tem reflexos muito bons, são muito boas para pensar e agir rapidamente. Então, observe aqui que os 5 sentidos dele, dos 5, 3 são bons, 1 é bastante aflorado. Tem pessoas que tem 2 que é bastante aflorado, é excelente, né? Mas assim, são casos e casos, é uma minoria. Mas ele provavelmente é bom com a audição, é bom com a visão e talvez o olfato ou tato, tá? Mas eu não vou arriscar a dizer se ele é tão bom com o olfato. Provavelmente é. Para sentir cheiro, ele deve ter uma certa capacidade. Para respiração também, ele tem uma certa capacidade. Oxigenar as células do corpo, reduzir o volume de dor, tá? Pessoas de testa muito curta, sim, são muito boas para lidar com dor. Pressão, escassez. Geralmente, a parte mental ligada à física, né? Para sentir o corpo, para gerenciá-lo, se pôr em certos limites, pessoas com esse tipo de características são muito boas. Elas tomam o tiro e continuam se movendo. É tipo isso, tá? Então, testa bem reduzida e é uma testa quebrada, né? O rosto dele é muito maior do que a testa. Provavelmente a testa dele aí deve dar umas 3 testas para formarem o rosto dele. Então, o crânio se dividiu mais para a parte física nesse sentido, tanto mental quanto física. Existe um sincronismo grande aqui. É uma ótima característica de guerreiro, de quem lida com solo, de quem explora terreno, lida com animais, por exemplo. São seres humanos com mais capacidade para lidar com terreno, com geografia, né? Saírem da aldeia,
Então, só deixando esse pequeno dado aqui sobre a testa dele. Tá vendo? Na imagem aqui, quando tira a foto, a gente vê que ela é quadrada, como a luz bate, né? Você olha de lado, você percebe, é quadrada, chega aqui e faz uma quebra brusca, forte para trás. Bem reduzida. A testa dele deve ser de 2 dedos. 2 dedos indo para 3 dedos. Tá vendo? São testas de pessoas bem físicas sensitivas. Para a lógica matemática, não é tão aguçado. Todo ser humano tem a parte lógica, tem a parte física, a parte criativa, filosófica, espiritual, né? Então, falou da parte física, é o mecanismo, a máquina, né? E os 5 sentidos. Falou da parte lógica, é a parte mais científica, de dados, de ciência mesmo. Criativo, filosófico, espiritual, desenvolve um papel um pouco mais dentro da sociedade, um pouco mais para ciências humanas, né? Conexão com as pessoas. Então, no caso dele aqui, essa característica aqui é uma característica muito boa para guerra, né? Para terreno, para fazer muito com muito pouco com o próprio mecanismo. Pensa e age rapidamente. O emocional deve ser muito aflorado. Provavelmente esse cara é extremamente expressivo e deve ser muito expressivo. Eu vi algumas fotos ali, deu para perceber que com o rosto ele é muito expressivo. Aqui ele está meio sério, né? Mas olhando em outras fotos a gente vai conseguir notar isso. Mas olha só como pessoas de testa mais reduzida, o rosto já é expressivo naturalmente, ó. Parece que é desenhado. Existe ali uma expressão mesmo parado. Pessoas de testa muito grande, muito volumosa. Eu vou analisar um cara de testa grande aí, né? Entre as análises de hoje, vocês vão ver o que é uma testa grande mesmo. E aí você vai ver na expressão da pessoa como é que aquilo, como é que o rosto fica mais frio, né? Então vamos lá. Aqui também a gente tem o perfil de nuca dele. Ele tem uma nuca média, né? Pega da linha da espinha até o topo da cabeça, você vai perceber que tem um certo volume. Ela faz um certo ovo para trás, ó. Olha que legal. O crânio dele deve estar passando aqui mais ou menos. Então ela puxa, é nuca de velocista que eu costumo dizer, né? O cara acaba ganhando com o corpo e os 5 sentidos. Capacidade física deve ser boa, né? Para fazer gestão da energia, se projetar rapidamente. Ó, jogador de futebol e lutador de UFC, esses caras, eles geralmente são nuca de velocista, assim, dependendo da categoria, principalmente que estão lutando ali. Por isso que tem peso pena, o médio, né, o peso pesado. São carcaças diferentes, capacidades diferentes, né? Então, os velocistas, eles estão entre os médios ali, né? Aqueles caras que não são tão pesados, tão brutos, também não são tão magros, tão frágeis. Existe uma capacidade aí que mescla esses 2 mundos, né? Então, ele tem uma testa super reduzida, tem uma nuca média, isso afeta diretamente os 5 sentidos, tanto a capacidade de capturar dados com esses 5 sentidos, quanto a capacidade de processar esses dados o mais rápido possível. Já percebeu que os nossos 5 sentidos, além deles terem um papel, algum deles terem um papel ligado à nossa sobrevivência interna, eles também coletam dados externos, né? O olfato é um exemplo disso. Pega o olfato, né? Pega o nariz ele serve para a gente respirar, né? Mas ao mesmo tempo ele serve para a gente capturar partículas de cheiro no ar, né? Então é um sentido que ele está intimamente ligado à nossa sobrevivência, tanto física quanto mental, sensorial, entendeu? Através do cheiro você consegue identificar muitas coisas. Eu costumo dizer que o paladar é o último dos sentidos que vão ser usados. É o que mais o corpo busca proteger, além dos olhos. Porque o paladar ele pode comprometer todo o sistema. Você pode comer algo venenoso, de dentro para fora seu game acaba, né? Então, o olfato, principalmente, ele garante com que o paladar não vá absorver alguma coisa que faz mal para o mecanismo. Então, além de respiração, o nosso nariz também nos permite selecionar, entender o que pode ser colocado na boca ou não, né? O que pode ser tóxico, venenoso. Olha que loucura. Então, isso aqui não é só estética, meus amigos. Cada nariz, cada boca, cada tipo de crânio,
ele tem suas particularidades e essas particularidades têm design ligado à eficiência. O design ele é só o mero produto da eficiência. Se uma coisa tem certo formato, aquele formato é escravo do que aquela coisa foi projetada para ser. Então pode olhar para os animais da natureza, a estética, o design deles tem múltiplas funcionalidades. Não só para a sobrevivência física deles, mas também para adaptação, para caça. Por que um tigre, um leopardo tem a cor que tem? Né? Por que um abutre tem a cor que tem? Por que os peixes têm características e cores ali diferentes? Então, parte daquilo ali está ligado à sobrevivência daquele bicho, o mecanismo dele. Outra parte ao mundo externo, a como ele sobrevive, se adapta, se esconde, ataca. Né? Então, um tigre ele tem garras, ele tem presas, ele tem músculos. Né? Ele tem também ali uma certa camuflagem, um casaco de pele, que o permite sobreviver sob certas condições, mas também se esconder. Atacar animais que muitas vezes não enxergam as cores dele. Tem animais da natureza que não conseguem, não tem um prisma de cor que as permite ver um tigre no meio da vegetação. Olha que loucura. Né? Então, voltando para o ser humano, cada ser humano tem características específicas conectadas ao histórico genético, aos antepassados. As pessoas que vieram para trás, que passaram por climas, geografias, condições diferentes, foram coletando e processando dados, o cérebro dela foi fazendo isso, e elas foram deixando a genética, né? Foram aprimorando até chegar até você. Então, quanto mais você consegue compreender suas características, entender suas origens do passado, tem teste genético para fazer hoje em dia, que te permite saber de onde veio os perfis genéticos ali, se veio gente da África, da Ásia, da Europa, para a sua condição. Né? Se dentro do seu corpo, no seu sangue, corre que tipo de sangue, de que lugar do mundo. Isso é dado para você entender de onde veio a sua adaptação. Para o que você é melhor ou não. Tem pessoas que são mais resistentes para o frio, tem pessoas que são mais resistentes para o calor, tem pessoas que são boas em ambos. Né? Então, está tudo ligado à pré-programação. Seu coração está batendo agora, seus pulmões estão respirando, tudo isso é automático, tudo isso está sendo gerenciado desde a infância pelo seu cérebro de forma automática. Isso já está pré-programado. Né? Então, eu sei que não é um papo muito comum de a maioria escutar, mas se você for parar para pensar como a nossa biologia, a vida à base de carbono, né, tanto os animais da natureza quanto os seres humanos, como eles sobrevivem, como eles se adaptam, como eles têm perfis de cérebro e corpo diferentes, você começa a se perguntar por que disso, por que as coisas são assim, né? Quando você olha para a natureza, o que a natureza faz com os animais, as plantas, ela faz com a gente também. Parte de nós é terreno, é animal, né? Parte de nós é mental e parte é espiritual. Você é um indivíduo por trás de um cérebro que controla um corpo. Isso é uma realidade, é uma coisa simples de conseguir se compreender quando você vê de cima. O resto é detalhe. O resto é coisa que só vai cruzando dados, validando, chegando em conclusões mais refinadas. Né? Então, isso aqui é uma coisa bem legal para você pensar. Tá? Esse cara aqui, ele tem pensamentos, comportamentos, ele está mais inclinado, mais propenso a ser bom com certas coisas, não ter uma performance tão boa em outras, ser mediano em outras. Né? Então, é única a condição de cada ser humano. Então, testa reduzida, nuca média, rosto grande, né? Acaba dando uma capacidade física sensitiva bem aguçada aí pro cara. Né? Esse Charles aqui deve ser um cara bom com o corpo e bom com a mente, falando de ambiente hostil, dureza, pressão, guerra, né? Olha esse cara aqui como a testa dele já é maior, tá vendo? Ó? É mais volumosa, ó. Ele não tem essa característica que eu tô falando aqui de testa quebrada, tá vendo? A testa dele já pega aqui da sobrancelha e já faz uma bola, tá vendo? É diferente. Então, se você ficar observando no crânio das pessoas, você vai perceber que tem várias diferenças entre uma e outra. Né? E cada pessoa é diferente na genética, né? No comportamento.
Até a íris dos seus olhos, até o seu DNA, as digitais das suas mãos são diferentes de qualquer outra pessoa por aí, entendeu? Então, se nesses detalhes a gente já é diferente, imagina no todo, né? Então, cada game eu costumo dizer que é individual, é único. Quanto mais você compreende como jogar seu game, principalmente vendo de cima primeiro antes de ir em detalhes, melhor. Comece por suas características naturais, né? Se você quiser, solicite uma análise ali, eu consigo identificar suas capacidades naturais através da análise craniana, te enviar isso em vídeo, e você vai conseguir fazer engenharia reversa desde a sua infância. Você pensa assim, pô, cara, eu era bom mesmo para correr, né? Ou era bom para força bruta, na minha infância, adolescente. Sempre estive mais inclinado aqui para lógica, ou para criatividade, filosofia, espiritualidade. Enfim, você começa a cruzar dados que o seu cérebro antes não cruzava. Você começa a ter mais certezas sobre suas capacidades com alguém vendo de fora. Isso é que é interessante. Você passa tempo demais aí dentro da sua cabeça para muitas vezes se ver de cima, tá? Isso é muito natural. Quando a gente consegue se ver de cima, a gente entende que nós somos indivíduos por trás de um cérebro que controla um corpo, a gente consegue olhar no espelho, entender que aquilo ali é uma máquina que trabalha para nós, né? A nossa mente começa a processar uma frequência diferente. A gente começa a ter paz para certas coisas, né? E se incomodar com algumas outras, mas geralmente a performance mental melhora. Enfim, clareza, né? Clareza alivia muita pressão. Aqui a gente tem o topo de cabeça. Eu acho que essa imagem aqui não está muito boa, mas vou analisar rapidamente aqui o perfil dele de topo de cabeça. Se a gente pegar da linha dos olhos e orelha, puxar até o topo da cabeça, o cabelo dele deve estar passando aqui, ó, né? Então, a gente consegue perceber que ele já tem um volume maior. Olha que interessante. Mesmo assim, em relação ao tamanho do rosto, ele tem menos massa em cima do que embaixo. Isso o torna um cara mais físico-sensitivo. Um cara bom para corpo, bom com os 5 sentidos, né? Um cara bom para aguentar pressão, né? É um pouco mais especializado nisso, vamos dizer assim. Tem mais inclinação para isso. Ser menos mental com lógica precisa. A lógica precisa não é tão utilizada, não há necessidade. A pessoa já puxa um pouco mais para uma lógica sensitiva, uma lógica rápida, né? Então, aqui está um exemplo de pessoa com o topo de cabeça nem tão elevado, ó. Olha que interessante. Então, você já consegue... Começou a ficar meio plano aqui, ó. O topo de cabeça começou a ir de encontro com a testa e é baixo, né? Você compara com o rosto. Geralmente, essa pessoa se especializou em outras partes, entendeu? Testa reduzida, o topo de cabeça é médio, a nuca é média, né? Rosto bastante aguçado. Daqui para baixo, ó, o cara é bom, né? Daqui para cima, muita lógica, muita criatividade, filosofia e espiritualidade, talvez já tenha uma frequência diferente, um pouco mediana, tá? Quando você é muito bom numa coisa, não necessariamente você vai ser muito bom em outras, né? Então é sempre assim. Sempre que a gente ganha mais em algumas partes, a gente perde em outras. Então por isso que é importante entender a sociedade, entender que existem perfis de crânio diferentes, condições diferentes, porque você começa a entender por que as pessoas fazem o que fazem ou estão onde estão. Tem pessoas que têm prazer trabalhando cortando madeira, tá? Plantando. Tem pessoas que têm prazer trabalhando com estruturas de marketing, comunicação, com arte, com pintura. Pessoas que gostam muito da parte lógica, né, de se aprofundar em certos dados. Enfim, sabe, tem pessoas de todo tipo, mas geralmente a sociedade se divide nesses 3 aí, entendeu? E acaba, às vezes, mesclando um com o outro e tal, mas esse aqui é um cara mais especializado em campo, terreno, explorar, caçar, né? O cara que está atuando aí num meio onde faz muito sentido com a condição dele, né? Consegue realmente acessar o que os antigos faziam muito, se pôr sob certo limite, sob certa pressão. A caça, por exemplo, exige um pouco disso, né? Então, toda vez que ele entra no ringue, ele está caçando. É tipo isso, tá? Não estou falando que a mente dele opera assim.
mas a capacidade é muito antigo, isso já está nele há muito tempo, né? Veio na genética dele. Então, uma parte de guerreiro aí muito aflorada, tá? Então, só para você compreender, né? Então, a gente tem o rosto dele aqui um pouco com outra imagem para você comparar, tá vendo? Olha só como um dado interessante. Lembra que eu falo, quanto maior a testa, mais cerrados são os olhos, e quanto menor a testa, a pessoa acaba ficando com os olhos um pouco mais expressivos, o rosto um pouco mais expressivo. Então olha que interessante, ele tem olhos de caçador, mas ainda assim são olhos expressivos, né? Ele tá aqui com cara de sério, mas ele não tem olhos de assassino, de psicopata, por exemplo, sabe? No futuro eu vou falar um pouco mais sobre esse tipo de olho, tá? Tem muita coisa que os olhos revelam, sabe? Mas muita coisa também eu não vou poder produzir aqui nesse canal. Com certeza eu vou ser cancelado, né? Mas, tá vendo? Ó, os olhos dele são um pouco expressivos, ó. São cerrados, são olhos de caçador, mas tem uma certa expressão ali, né? Aqui o tipo de corpo, né? A gente vai perceber, olha as canelinhas, tá vendo? Lembra até canela de jogador de futebol. Uns jogadores de futebol bom aí que tem esse tipo de canela, tipo Romário, Garrincha, né? E alguns outros aí. Na minha infância também tinha alguns amigos ali que eram muito bons. Mas, tá vendo? O corpo dele é maçudo no centro, ó. Olha que interessante. Consegue ganhar mais massa no centro. Quando faz musculação, quando come, né? Quando engorda, ganha mais massa ali. Chega nas pontas, já começam a ficar mais finas. Ó. Olha que interessante, né? Então, só para você analisar aí também, né? Ele me parece ser aquele caso que eu comentei. Embaixo, às vezes, é um pouco mais fino, no centro muito grosso, nas pontas aqui em cima, no bíceps e antebraço, já tem um volume equilibrado, tá vendo? É uma variação, uma oscilação, né? Então, deve ser um cara aí que ele para soco, né, para ter uma certa mobilidade aqui no centro do corpo deve ser bom, né, uma certa velocidade com as pernas, deve ser um cara que projeta energia aí de forma equilibrada, boa, precisa, vamos dizer assim, né? Tem pessoas que ganham na força bruta, tem pessoas que ganham na resistência, tem pessoas que ganham um pouco mais ali na precisão, na percepção, na velocidade, né? Então, só para você ter aí de dado. Bom, essa foi a análise do nosso querido Charles de Oliveira, né? Deixa eu ver se tem outra imagem aqui. Tá vendo? Aqui tem aquela imagem ali da perna dele um pouco mais aguçada. No Camed ela faz muito isso, tá vendo? Não deixa sua canela tão grossa. A coxa que começa a ganhar mais volume junto com o centro do corpo, né? O tórax ali, o abdômen. Mas as pontas, elas geralmente afinam um pouco, né? Eu acho que ele não é um cara muito alto, né? Olhando aqui para o perfil de nuca dele, ó, provavelmente ele não tem muita altura, não deve ser um cara gigante, deve ser médio, talvez baixo, né? Mas muito alto talvez não. Eu costumo errar, tá? Nessa característica de nuca, às vezes acontece de eu errar, mas geralmente está dentro da margem de 20%, 20 a 10% de pessoas ali que eu analiso. 80% geralmente batem com os padrões que eu trago, né? Então, analisa e depois dá um Google, vê a altura dele, vê se faz sentido. Então esse foi o nosso querido Charles de Oliveira, Charles Oliveira, se eu não me engano. Um cara que está atuando aí num meio onde realmente suas características o ajudam a ter uma performance muito boa. Pensa e age rapidamente, tem resistência física, tem velocidade, né? Um cara aí com capacidade criativa, filosófica e espiritual não tão aguçada. Ó, esse maluco aqui tem muito topo de cabeça, esse daqui tem pouco. Olha que interessante. Eu chamo de crânio de águia, tá? É um tipo de crânio mais preciso, né? Ele tem uma certa velocidade, ele sabe aonde vai acertar, vamos dizer assim, né? Então, o cara não usa muito a criatividade, a filosofia, a espiritualidade dele, tanto quanto usa a parte física e a parte sensitiva, né? Então, um cara desse, com um bom mestre, o cara vira uma máquina de moer carne, entendeu? O cara fica bom, muito bom, porque o processamento cerebral puxa mais pro físico e para os 5 sentidos. Olha que legal.
ele está bem dentro do físico sensitivo. É o tipo de crânio que sai da aldeia para caçar. Não é um cara que fica pensando muito. Ele não deve ter pensamentos muito profundos o tempo inteiro, né? Ele é um pouco mais reativo, um pouco mais ali de pensamento e ação rápida, né? Muito expressivo também. Quanto mais reduzida é a testa, mais expressão, né? Quanto maior é a nuca, mais os 5 sentidos se aguçam. Então a qualidade de processamento de dados é grande, através dos 5 sentidos, mesclado com uma capacidade de captar dados muito boa, né? Então são pessoas que para instinto é boa, sabe? Então fica esse detalhe aí para vocês também, meus amigos. Se você chegou até esse vídeo, muito provavelmente você já assistiu o meu canal do YouTube, já viu os vídeos completos. Se você ainda não assistiu, recomendo que você vá lá e assista. O canal se chama Analisando Crânios, e ali você vai perceber que eu consigo analisar o formato de crânio das pessoas e dizer muito sobre elas, né? Ali eu estou analisando pessoas conhecidas, mas o que eu mais faço ao longo da minha vida é analisar pessoas desconhecidas. Eu nasci com esse dom, desde pequeno, de alguma forma o meu cérebro sempre funcionou para perceber melhor a condição das pessoas através do formato de crânio. Pessoas mais magras, né, com mais velocidade, elas acabam tendo uma nuca mais alongada, né? Pessoas mais sensitivas às vezes, um pouco mais emotivas, elas acabam tendo uma testa mais reduzida, né? Pessoas com a testa muito quadrada, grandona, geralmente é um pouco mais lógica, enfim, né? Existem padrões no crânio humano ali que desde pequenininho eu observava nos meus amigos, nos meus parentes, pessoas na TV, né? E com o passar do tempo eu acabei fazendo uma certa engenharia reversa, usando a ciência, principalmente a ciência moderna. Muitos dos conhecimentos que a gente tem hoje já são muito validados, né? A gente tem aí o campo científico, as comunidades científicas, e a gente consegue validar muita coisa hoje de forma muito mais acessível do que no passado. Então eu comecei a fazer engenharia reversa mesmo, da condição humana. Por ver esses padrões, comecei a pesquisar na neurociência, na medicina, em vários campos, para entender se realmente esses padrões faziam sentido, de forma técnica, vamos dizer assim. Então eu já estou há mais de 15 anos aí ajudando principalmente homens na internet a entender sua própria condição. Eu trabalho mais no off, por recomendação, sempre fui recomendado, nunca precisei fazer marketing para esse tipo de trabalho. E agora em janeiro eu iniciei esse projeto, o canal do YouTube chamado Analisando Crânios, para expor essa análise para o mundo, né? Nunca encontrei um canal ou uma comunidade, uma galera discutindo sobre esse padrão. No passado veio aí a frenologia, né? Acabou vindo algumas ciências, os próprios nazistas, eles tinham forma de analisar crânio, mas infelizmente era outra época, outras intenções, né? As pessoas não tinham acesso a isso aqui que eu estou fazendo. É por isso que eu não estou trazendo primeiro no meio científico, eu estou trazendo no popular, para as pessoas simples, comuns, no YouTube, conseguirem analisar o que eu estou dizendo ali, entender sua própria condição, analisar as pessoas ao redor e validar se esses padrões que eu estou dizendo fazem sentido ou não, né? Então, nessa página aqui, se você teve acesso a uma página, algum ambiente onde você pode solicitar a minha análise, eu quero dizer que o objetivo aqui vai ser analisar você. Muito provavelmente vai ser por tempo limitado, né? Vai chegar em algum momento que essa análise não vai estar mais disponível. Mas eu vou analisar você, eu vou entender a condição craniana que você está, eu vou levantar algumas capacidades que, por natureza, a máquina que você controla, esse corpo aí que você está usando, não é você. Isso aí é um veículo, é uma máquina, né? Ele está escravo do seu cérebro. O seu cérebro realmente define, modela muitas das capacidades que você tem. E, por consequência, você está ali por trás disso tudo. Você é um indivíduo que controla um cérebro, que controla um corpo. Então, a sua performance está intimamente ligada à sua condição, às suas capacidades que você tem por natureza e o quanto você exercita essas capacidades. Olha que interessante, né? Então, quanto mais você se descobrir, quanto mais você entender padrões que já estão aí no corpo que você controla,
maior a sua performance, maior a capacidade de você eliminar a maioria das besteiras que te serão apresentadas ao longo da vida. Se existe uma era que a gente está vivendo de facilidade, de oportunidades, é a era que a gente está vivendo agora mesmo, a era moderna. E não se trata mais de você adquirir informação, se trata de filtrar. Informação você consegue facilmente na internet, fazendo uma pesquisa, usando uma inteligência artificial. Em um mundo onde a informação é extremamente abundante, adquirir informação acaba sendo até tóxico se for feito em uma frequência muito alta. Se você encher seu cérebro de informações desnecessárias, você pode até começar a sofrer aí um pouco de carga, né? Um pouco de burnout, vamos dizer assim. Então o objetivo dessa análise é realmente ir de forma mais incisiva em dados que vão desbloquear várias consciências em você. Só por você conseguir ver o game que você está jogando de cima, só por você identificar as armas que você tem nas mãos por natureza, você já está filtrando a maioria das informações de autodesenvolvimento, né? De autoconhecimento. Você está indo na raiz do seu game, vendo de cima, e isso vai te permitir focar um pouco mais naquilo que realmente é muito importante. Existem pessoas que são muito boas com o corpo e com os 5 sentidos. Existem pessoas que são muito boas no campo criativo, no campo das ideias, filosofia, espiritualidade. E existem pessoas que são mais da parte lógica, matemática, são dos dados, né, a ciência. Entre isso tudo, existem as pessoas que são um pouco mais híbridas. Elas têm um pouquinho de cada crânio no crânio delas. Vamos falar de forma bem boba, né, bem leiga. Então, são 4 perfis cranianos que eu pude identificar e sempre eu consigo catalogar as pessoas, pelo menos a condição delas, dentro desses perfis. Então, solicitando essa análise, você vai ter acesso aos meus conhecimentos. Eu vou conseguir analisar você de forma um pouquinho mais individual e dizer para você capacidades e competências que, por natureza, a sua máquina tem. É muito diferente um carro de rally e um carro de estrada, de asfalto. Pega a performance de um carro de Fórmula 1 e um carro de rally. Se você pegar o carro de Fórmula 1 e colocar ele para fazer rally, vai ser catastrófico. A performance vai ser muito baixa. Por mais força, velocidade que o carro de Fórmula 1 tenha, no rally ele vai se ferrar todo. Agora, quando você pega um carro de rally e coloca num ambiente para fazer rally, a performance é muito alta, né? Porque toda a estrutura já foi pensada para rally. Da mesma forma, se você pega um carro de Fórmula 1 e coloca numa estrada lisa, bonita, pode ter um monte de curva, não tem problema. Se ele está no ambiente natural dele, ele performa muito melhor. Então, no caso, a análise craniana vai servir para você nesse sentido. Identificar o que você, por natureza, já nasceu bom, né? Já existe ali capacidade cerebral, física, que quando você se coloca no ambiente correto, você está filtrando a maioria das bobagens que você poderia fazer na sua vida, né? Então, tem um botão logo abaixo aí, você pode solicitar a análise. Por enquanto, você entra no Instagram e solicita a análise depois de realizar o pagamento. Em breve vai ter um sistema um pouquinho mais complexo, que vai facilitar um pouco mais essa transação. Mas por enquanto a gente pode fazer da maneira mais simples possível. Clique no botão, realize o seu cadastro, faça o pagamento e aguarde pelo menos uma semana. Eu vou enviar para você essa análise toda por áudio, né, explicando direitinho. Lá no Instagram é importante que você me envie uma foto de frente do seu rosto e uma foto de lado do seu crânio. De lado mesmo, assim, como se você virasse de lado e alguém tirasse uma foto para você, ou você mesmo batesse uma selfie, para eu conseguir ver seu formato de testa, formato de topo de cabeça e seu formato de nuca. A foto de lado é a mais importante de todas dessa análise, tá? Eu vou conseguir ser mais preciso e analisar com todo carinho, porque no fim se trata da sua condição. Só você está aí, dentro do seu game. Quanto mais você se descobre, maior a performance na vida, né? Então, eu tomo muito cuidado a cada pessoa que eu analiso, porque eu sei que as palavras que eu estou dizendo ali realmente podem ajudar muito. Se eu analisar errado, se eu fugir dos padrões que eu já conheço, que eu já valido há muitos anos,
eu também posso te prejudicar, né? Então, mande a foto ali certinha. Se não tiver de acordo, eu vou te mandar uma mensagem, vou explicar para você, olha, eu preciso da foto um pouquinho mais assim, mas no geral, tente fazer isso quanto antes, tá? Em breve essa análise vai se encerrar. Um forte abraço aí para você, meu amigo.